Oi, gente! Estou aqui na casa de Thaís Queiroz com a honra de entrevistar essa mulher extraordinária sobre o trabalho dela. Ei, mas primeiro a gente combinou, eu vou fazer primeiro umas perguntas para você. Ah, tá. Tudo bem, né? Eu tenho vontade de fazer esse bate-papo, essa entrevista, desde 2013, 2012, quando Lúcia me convidou para a gente começar a falar sobre a formação da Core e me convidou para dar aula na formação da Core. E eu tenho muita vontade de perguntar a Lúcia quem era a Lúcia Helena antes de chegar na Core. Respirando. Bem, eu havia fechado um restaurante natural, o segundo que eu tive, porque fiquei grávida da sexta filha. E aí era CEASA às 5 horas da manhã e eu tinha que decidir se eu queria ser mãe ou se eu ia ser chefe. E optei por ser mãe. Então eu dava aula de yoga, dava aula de nutrição alternativa na primeira escola de acupuntura de Brasília, a Exata, e cuidava das crianças. Fazia terapia com o Roberto Crema e ele um dia me disse: Lúcia, vamos fazer na Unipaz um workshop com um terapeuta que ele une coisas que você vem trazendo na sua vida, o corporal, que sempre veio do vôlei, da dança, do esporte, depois foi vindo da bioenergética e até da terapia haitiana no Rio de Janeiro, e também o trabalho de espiritualidade que vinha pela Rede Consciência, meu mestre José Marcelli, e cada um era uma lateralidade. E Roberto Crema falou: esse homem uniu corpo e espiritualidade. E aí eu fui lá. E como foi encontrar o John? Foi uma loucura. Por quê? Porque, gente, era um workshop da formação transpessoal. Só que era muito caro pagar o Perracos. Então eles abriram. Tinha 250 pessoas e ninguém falou para ele que não era uma formação de transpessoal. Então ele entrou como se estivesse trabalhando já com terapeutas numa especialização. E aí as coisas pululavam para um lado e para o outro. E em algum momento nós fizemos um trabalho que era uma caminhada, uma fila de cá caminhava e uma fila de cá caminhava. Fazemos até hoje. Caminho para o amor, de olhos fechados. Eu encontrei um homem grande, forte e macio. Ele era muito maior que eu. E aí o abraço dele, eu sempre me considerei uma pessoa que dava muito. Ele dava 2, 3 vezes mais que eu. Dá em que sentido? De expandir a energia, de encontrar assim, peito com peito, e ser uma coisa incrível. Aquilo tudo me envolveu. E, gente, pela primeira vez na vida eu percebi que eu não sabia receber. Esse homem era o John? Não. Ah, era um homem do pessoal, dos 250. Na verdade era Nadish Gaiaça. Tava sentindo que esse peito estava bem trabalhado. Aquele grande, maravilhoso Nadish, né? E aí eu olhei e falei: eu quero trabalhar com essa pessoa, eu quero aprender. Eu nem pensava em ser terapeuta. E ele falou que tinha se apaixonado pela alma do Brasil e dos brasileiros. E aí o workshop acabou domingo e ele ofereceu segunda e terça para quem tinha a intenção de continuar no que ele gostaria de oferecer
como uma formação. Muitos continuaram? Nós formamos uma turma de 75 pessoas. Era bem interessante, muita gente, não tinha assistente nenhum para trabalhar e nós todos ficávamos lá nos cuidando. Eu entrei na Universidade de Brasília na mesma época, eu estava 21 anos sem estudar. Minha primeira formação vinha de designer, desenho industrial, na ESD, né? Era a primeira escola de design da América Latina e eu me apaixonei. Meu namorado estava meio hippie, contra o sistema capitalista e decidiu que a aldeia de pescador era o lugar onde a gente devia morar. Eu abandonei a faculdade e voltei 21 anos depois, estudando pedagogia na UNB. E o trabalho do John, como que era assim? Como que ele fazia um trabalho um processo terapêutico? Antes de mais nada, ele sentava assim, um do ladinho do outro, ele segurava a mão da pessoa e esses 2 dedinhos ele botava aqui e apertava. Deu para sentir. E aí ele perguntava como você está. E coisas mágicas iam acontecendo e eu olhava e falava, eu nunca vou saber fazer isso. Que mágica é essa? Como que ele consegue? Então, normalmente as pessoas se emocionavam e aí ele pedia para levantar, fazia um trabalho de enraizamento, ia dando segurança para a pessoa. Ele ouvia o cliente, o paciente, com as mãos aqui? Isso. Essa mãozinha aqui e essa assim, aqui. E as coisas iam acontecendo com as pessoas. E aí ele ia trabalhando, às vezes processos muito sutis com as pessoas deitadas e às vezes processos intensos de soltar a energia, porque dentro do trabalho da Core, a gente acredita muito que no que a gente segura a nossa intensidade, isso é feito para proteger a dor mais profunda, que era onde ele queria chegar. Ele sempre queria chegar no amor. E o amor embaixo da dor. Embaixo da raiva, embaixo da dor. Agora, algumas pessoas, esse pegar era muito forte. Outras, era quase um algodão doce que ele dava para a pessoa e o trabalho era muito sutil, muito energético. John era um ser humano muito variável. Ele diz que ele aprendeu, junto com a Bárbara Brena, a ver, que então ele via o campo energético, ele via as cores, então ele sabia perceber de um modo muito mais profundo o que estava acontecendo com a pessoa. Isso em 1993, o workshop, em 94 ele começou a formação. E aí você se formou em 98? Final de 97, né? E você deve ter visto muita coisa, né? Muita coisa. O que é 30 anos, 40 anos já? 30 anos. 30 anos. E como é que é o processo, como é acompanhar o processo de transformação, né? Eu cheguei em 2005, já vi bastante gente se transformando, vejo a minha própria transformação, a Core me acompanhou no meu amadurecimento, né? Então não sei como seria o meu amadurecimento sem a Core. Fico imaginando que eu seria assim, uma pessoa mais vazia se eu não tivesse. Hoje eu me sinto muito mais preenchida com a Core. Conta um pouco pra mim, como é que é acompanhar essa transformação de tantas pessoas, de 93 até agora?
No começo, era um exercício sempre de que uma expectativa de que acontecesse. Depois eu comecei a entender que a proposta da Core de trabalhar com etapas, de primeiro a gente entender e transformar nossas defesas, depois mergulhar no processo que foi escondido e negado e finalmente chegar na essência, acontecia na proposta do John dos 4 anos de trabalho. Então, eu comecei a acolher que no primeiro ano as pessoas estavam só experimentando e elas não entendiam ainda. Então, elas tinham confrontos com o trabalho, entre elas, consigo mesmo. Depois, no segundo ano, começava um pouco de prática e um mergulho maior. E, finalmente, no terceiro, quando começa o estágio supervisionado, você começa a aplicar socialmente no nosso núcleo de atendimento social, chama NASCE, Núcleo de Atendimento Social Core Energetics. Elas já compreenderam um pouco do processo, então as turmas se tornam um grupo único, elas criam uma unidade e hoje eu sinto que eu não saio correndo mais atrás. Quando vem um confronto, eu até abaixo o meu corpo um pouco assim, para que a energia entre mais por baixo e eu consiga aceitar que não é fácil. Não é fácil olhar máscara, não é fácil descobrir que eu tenho uma negatividade profunda, não é fácil perceber que existe uma ideia de eu não consigo, que é vitimada, e depois eu sinto que na minha negatividade eu não quero. Isso me dá autonomia, porque eu percebo que sou eu. Então, para a Core, que é uma psicoespiritualidade, a primeira lei espiritual é a autorresponsabilidade. E ela vai ser construída muito pouco a pouco nos 4 anos. Bastante pouco a pouco. Você sabe que te ouvindo, tem uma coisa que a Core mudou meu paradigma. Quando você diz assim, no primeiro ano, a gente experimenta a Core. Né? E eu fui uma pessoa que eu estudei muito, né? Eu conheço o mundo muito estudando. E quando eu conheci a Core, eu tinha acabado de voltar de uma viagem que, na verdade, abandonou os livros e foi experimentar um tanto da vida, né? E quando eu cheguei numa formação que me legitimava o processo de experimentar para depois entender algo, isso foi de uma quebra e de uma potencialização muito grande na minha vida. Eu poder pensar sobre algo que eu já experimentei é como sentir, eu experimento com o meu corpo e depois eu penso e elaboro possibilidades, né? Então eu não fico com medo, eu não fico pensando o que pode ser, porque quando eu penso sobre isso, já está aqui. Já foi vivido com as minhas vísceras, com o meu corpo inteiro. E isso foi muito transformador para mim. E eu gosto muito na Core de quando a gente vai dar a estrutura de defesa de caráter, quem está aqui na live que conhece um pouco dessa metodologia e que conhece um pouco dessa terminologia, vai saber o que eu estou falando. Quando a gente estuda as estruturas de caráter na formação, a gente primeiro vivencia o campo, cria o campo e depois a gente pensa sobre como foi aquela experiência que a gente viveu. Refletindo como bebê, né? Ou como criança e como adulto. Me parece que é por isso que
Você cria o Core Family. Sim. Que os meninos Paulo e Lucas criam o grupo de homens. Que Fer cria o Lab Pra. Somos corpo docente, os citados, com outros maravilhosos. Nós somos muito legais. O trabalho com as 4 estações e a tanatologia, o que cada pessoa está criando, porque está criando a partir de um enraizamento. Eu sei a sabedoria e aí eu produzo conhecimento a partir dela. É uma expansão tão grande do conceito de grounding, trazido pelo Lula da bioenergética, não é? Quando a gente pensa num grounding, que ele é muito mais cultural, experiencial, do que propriamente se sentir firme no chão em relação à gravidade, né? As pernas no chão, os pés no chão. É um processo que te toma como vida, como produtora de experiência. E aí, quando eu vivo isso como produtora de experiência, eu vou entendendo esse final da Core, que fala sobre tarefa de vida, porque sou eu sentindo, eu criando, eu me desenvolvendo, e quando eu me sinto potente na minha desenvoltura, no meu desenvolvimento, eu posso ofertar para a minha comunidade. Claro, quando eu toco dentro de mim aquilo que Reich chamou de cerne biológico, e João Perracos dizia: não foi difícil para mim quando encontrei Eva e o guia espiritual que Eva canalizava, acolher, porque Reich já falava sobre esse processo energético. Então, na verdade, é uma evolução do cerne biológico para a essência. E aí, a partir da essência, o alinhamento com o propósito vem para acréscimo. Não é uma busca ou um estudo. Eu me lembro no início da formação, eu sou da turma 4 de 2005, a gente entrou em 2005. Então, lá por aquela época, você colocou no Flip Sharp uma coisa assim: serviço, servir. E eu pensava, nossa, que bonito. Não, combina, servir, vir o ser, né? Mas eu não tinha tomado posse, tomado com as mãos, não só com o sabor da cabeça, mas tomado com as mãos, o que é esse servir a comunidade? Como é o servir para servir a comunidade? Servir como um ato político à comunidade. Sabe? Isso está me encantando em descobrir essas reflexões sobre a Core. Como um processo de transformação individual, que quando ele enraiza na sociedade, enraiza na minha comunidade, nos meus pares, eu faço um serviço com o outro. E isso me dá uma presença política que eu falo, então isso também é político, Claro. Isso é corpo político, isso é corpo espiritual. Pulsante e espiritual, porque me conecta vertical também, não é? Então é lindo, nossa formação tem 4 anos e temos um 5º ano como pós, onde os trabalhos que fazem parte do requisito de certificação são todos sociais, são todas aplicação em grupo, e nós temos trabalhos belíssimos que vão desde gestação, parto, crianças, até temos uma maravilhosa Regina, em Goiânia, trabalhando com mulheres num convento, gente, Core, exercício corporal, de 80 e muitos anos até 103. Caramba, que coragem! E é lindo, elas levantam os bracinhos e ficam muito felizes. E no meio disso, temos uma construção de uma core comunitária que está acontecendo experimentalmente e numa prática linda, com Tárika Cavalcante aqui em Brasília, com Gabriel em Salvador, com Paulo de Tarso em Aracaju, com mulheres portadoras de CA
estamos ampliando o nosso processo de penetrar corporal e espiritualmente na sociedade. Aí faz sentido, né? Faz. Aí dá sentido, tá vendo? E aí, eu já posso? Pode. Oba! Então eu vou começar minha amada e planejada também, como ela, entrevista. Core, como prática corporal e experiência extraordinária, como no seu processo você chegou a esse tema de pesquisa e trabalho no seu mestrado? Depois nos conta como ele é. Primeiro um pouquinho da história. Tá. Primeiro que eu era publicitária, né, antes de chegar na Core, então eu vinha do marketing, de planejamento de campanha, de mercado, de posicionamento, do governo, de projetos políticos. E quando eu fui para a Core, eu queria entender mais sobre anatomia, sobre cinesiologia, porque a Core é movimento, consciência e movimento, né? Energia e consciência. E aí eu falei, eu quero uma disciplina, eu quero voltar para a UNB, para eu poder fazer coisas na UNB que me possam nutrir e acrescentar possibilidades para eu poder entender o que estava acontecendo comigo e as coisas que eu estava amadurecendo na minha cabeça. Então eu fui para a educação física. E quando eu cheguei na educação física, eu encontrei não só a anatomia, toda a fisiologia do movimento que eu queria, mas eu encontrei a antropologia do corpo, que era que é uma área, sociologia do corpo, antropologia do corpo, que é uma área, Dulce, muito obrigada, que é a minha orientadora.